A gente conversa agora com a Kátia Abreu, que é uma das notáveis do nosso canal, sobre os reflexos do tarifaço dos Estados Unidos sobre o agronegócio brasileiro. Bom dia para você, Kátia. Seja bem-vinda ao Real Time. A gente falou pela última vez na quinta-feira, quando o tarifaço tinha acabado de ser anunciado. Como é que você viu a repercussão dessa notícia de lá para cá? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu fiz um pequeno levantamento, Marcelo, pesquisando com as empresas e os setores a respeito de 4 produtos que são mais exportados para os Estados Unidos. Então, eu pesquisei sobre carne bovina, porque suínos e aves nós não exportamos, o etanol, o café e a laranja. E fui vendo o nível de gravidade de cada uma delas. E começo citando o menor impacto, vamos assim dizer, começando pelo menor impacto, é o etanol. Nós já exportamos um produto maior quantidade e hoje estamos exportando cada vez menos. E uma coisa curiosa, o produto de etanol que nós exportamos para os Estados Unidos, ele é feito quase que praticamente no porto, misturado a gasolina e exportado imediatamente para o Japão. Por que todo esse trânsito? Porque o nosso etanol é 100% limpo e o dos Estados Unidos nem tanto. Então, esse produto, que se chama, na verdade, ETBE, é tirado do etanol, misturado e mandado para o Japão. Então, o impacto ele é pequeno, porque exportamos 200 milhões de litros e já foram 800 milhões de litros. Então, nós poderemos exportar, quem sabe, diretamente para o Japão, já com essa mistura. Não vejo grandes dificuldades. Depois do etanol, vem os bovinos, carne bovina. Nós exportamos, é o segundo país para nós, Marcelo. O primeiro é a China, é o nosso grande consumidor de carne bovina, e o segundo, os Estados Unidos. Isso quer dizer que de 20% a 30% da carne produzida no Brasil vai para os americanos. Então, para lá, não é um impacto tão grande. Talvez represente no mercado americano 5%. É menos de 5%. É uma cota pequena, mas que com essa tarifa do Trump deve subir por quilo 5,50, de 5,50 dólares para 8,50. Então, é uma subida muito grande e nós já estávamos tarifados com aqueles 10%. Quer dizer, eram 26% no passado, o Trump no começo do ano colocou 10% e agora quer colocar 50% dentro da cota. Uma cota mínima, irrisória, para distribuir com vários países. Não é igual a cota que ele dá, que os Estados Unidos dá para a Austrália, que são milhares de toneladas de carne. Então, é uma cota irrisória e que deverá prejudicar o setor, sim, porque significa 15% a 20% das nossas exportações. Não sei se fui clara até aqui. Agora vamos para os 2 produtos aonde de fato nós teremos um grande impacto, que é o café, aonde nós 33% do café consumido pelos americanos é brasileiro. Então terá um impacto aqui no Brasil, mas um grande impacto para quem toma e gosta do cafezinho brasileiro, como os americanos gostam. E não existe café no mercado. Nós estamos vivendo uma crise de café no mercado, porque tivemos crises de clima no Vietnã e em outros países, e a produção de café caiu. Ela está prometendo para o ano que vem, para o ano seguinte, mas nós estamos sim vivendo uma crise. Então, uma redução de 33% na compra do café é um tanto expressivo, é muito forte, que impacta o preço para os nossos produtores, mas mais forte ainda para os consumidores americanos do café. Inclusive, eles fazem já aquela mistura que nós próprios já adotamos. Café americano, por favor, expresso ou café americano, a gente costuma pedir nas cafeterias, que é aquele cafezinho mais ralo, mais aguado. Então, isso, de fato, nós hoje pagamos um imposto de 7%, pagaremos, então, de 7% mais 50% se for somado essa tarifa nova. Nós não sabemos se ainda é uma tarifa apenas de 50% ou dos 7% mais 50%. Nós crescemos muito o café arábica no Brasil e estamos crescendo também a produção do café robusta.
Então, isso nós estamos melhorando a nossa performance e um baque desse não deixa de nos prejudicar. Agora, a grande questão, a grande interrogação, Marcelo, é a laranja, é o suco de laranja. Em primeiro lugar, a Flórida, nos Estados Unidos, já produziu 10 milhões de toneladas de laranja. Hoje, produz pouco, em torno de 500 mil toneladas. Então, houve uma redução drástica na produção de laranja nos Estados Unidos. Então, eles são muito dependentes de nós. Só para você ter uma ideia, 50% de todo o suco consumido pelos americanos, 50% vem do Brasil. Nós representamos 75% de todo o mercado global. Nós somos os campeões em produção de suco de laranja no mundo inteiro. 34% de toda a laranja produzida no mundo, ela é brasileira. E do suco, 60% em volume. E 75% em dólares do comércio. Isso significa que hoje nós pagamos 415 dólares a tonelada. Imagine você agora com 50% no aumento dessa tarifa Trump, que nós estamos agora chamando. Então, se hoje o tributo no copo de suco de laranja significa de 15% a 20% do copo tarifa Trump, nós teremos um copo de suco de laranja que representará 70% do suco. Então, desse copo de suco, 70% é a tarifa. E 30% para remunerar o produtor de laranja, todo o processo industrial brasileiro, que é de altíssima tecnologia, que chega nos Estados Unidos com sabor de muito frescor nesse suco, que é a exigência dos americanos. Então, de fato, aí está a nossa grande crise. Então, o Trump reclamou na carta em duas questões. Uma foi do desajuste na balança comercial, que não é verdadeira. Ele, mais uma vez, está sendo mal orientado. Nos últimos 17 anos, 15 anos, essa balança está deficitária para o Brasil e superavitária para os americanos. Isso quer dizer que eles vendem muito mais para nós do que nós vendemos para ele. Enquanto 410 bilhões de dólares. Então, esse primeiro argumento cai por terra na primeira mesa de negociação. E o segundo é para parar com a caça às bruxas com relação ao ex-presidente Bolsonaro. Ora, Marcelo, os Estados Unidos sempre se primou no primeiro lugar do degrau da democracia mundial. Sempre trabalhou e sempre quis ser o exemplo de democracia, de liberdade de expressão, de um país livre, e dá agora uma ré muito expressiva no que diz respeito à interferência na democracia de outro país. Nós estamos agindo, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Executivo, tratando toda essa questão com relação a Bolsonaro, como foi tratado Dilma Rousseff, como foi tratado Collor lá atrás, como foi tratado Lula, que foi preso quase 2 anos. Por que com ele teria que ser diferente? Nós teríamos um erro histórico com ex-presidentes que também sofreram com uma legislação brasileira. Depois Collor foi inocentado, Dilma foi inocentado, Lula foi liberado pela justiça brasileira e Bolsonaro vai ter que passar por esse mesmo processo. Então, antes de convencer Lula de qualquer coisa ou o Congresso Nacional, o presidente Trump tem que lembrar que aqui no Brasil existe a Suprema Corte brasileira, como existe a Suprema Corte americana, que já deu algumas decisões contra ele próprio por lá e ele teve que obedecer. Então, hoje, essa é a nossa contribuição, demonstrando que estamos sempre, como diz o presidente Lula, abertos na negociação. E eu achei muito interessante o presidente Lula abrir um grupo de trabalho colocando os empresários prejudicados na mesa, porque nós precisamos de ouvi-los. Sabe por quê, Marcelo? Porque eles conhecem mais do que nós outras alternativas de mercado, porque eles estão na lida todos os dias. Então, eles sabem algumas brechas, alguns locais específicos que o presidente pode usar da sua prerrogativa de amizade, de interlocução na diplomacia, para encontrar outros nichos de mercado que possa minimizar e não ficar de braços cruzados, apenas esperando a boa vontade do presidente americano. Então, mãos à obra e vamos trabalhar.
Kátia, eu tenho ouvido alguns entrevistados aqui ligados a setores produtivos criticando a diplomacia do Brasil, com o seguinte argumento: a coisa só chegou onde chegou porque a diplomacia não funcionou. Eu queria saber a sua percepção sobre isso. A gente estava negociando de maneira hábil até agora? Na verdade, no que diz respeito à diplomacia propriamente dita, eu disse como primeiro ponto, Marcelo, que não há nenhum retoque a fazer, porque nós somos deficitários. Então, talvez a diplomacia tenha sido, não tenha agido com muita competência em melhorar a nossa balança comercial e fazer com que a gente vendesse mais para os americanos. Mas, ao contrário, a nossa diplomacia, se tiver falhado, falhou em favor dos americanos, que continua vendendo muito mais para nós. Agora, com relação a uma questão interna, que é um processo contra um golpe, uma tentativa de golpe que foi dada no Brasil pós as eleições, você vê que o mundo inteiro está condenando essa atitude do Trump. Nós tivemos manifestações, inclusive de americanos do Prêmio Nobel de Economia de 2008, que, inclusive, chegou a indicar até mesmo uma necessidade de um impeachment do presidente Trump por interferir na justiça brasileira em questões internas, usando questões comerciais. Então, eu não vejo que a nossa diplomacia tenha ferido ou molestado, de alguma forma, a diplomacia americana. Muito ao contrário, nós estamos, repito, deficitários. Aliás, nós vamos cutucar nossa diplomacia para melhorar nossa balança comercial e nós podermos vender um pouco mais para os americanos e equilibrar mais essa balança deficitária nos últimos 15, 17 anos. Kátia Abreu, notável do nosso canal, foi um prazer falar contigo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez.